Seja muito bem-vindo ao PIBcast, o podcast da Primeira Igreja Batista de Minas Gerais, em Ipanema. Aqui, fé, palavra e vida cristã se encontram. Prepare seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Bom dia, queridos ouvintes. Hoje, sexta-feira, dia 16 de maio, estamos aqui para começar o nosso PIBcast, acompanhados e também ajudados pelo jovem Urias. Muito obrigado, Urias, pela sua presença, pelo seu apoio. Conduzindo o programa junto comigo está o pastor Dito, também o seminarista Tiago. Meu nome é Fernando, eu sou o pastor da Igreja Batista de Ipanema, e junto com o pastor Dito, Tiago e Samuel, seminaristas da igreja, conduzimos aquele lindo rebanho na direção do céu. Já inicia esse programa deixando aqui um abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente aos membros da igreja. Peço a você que ore neste momento junto conosco, pedindo a Deus que nos abençoe. Daremos continuidade à nossa conversa sobre família. Usaremos o Salmo de número 127, hoje de maneira mais objetiva, o versículo 2. Fala sobre o fato de ser inútil o esforço sem que de alguma forma Deus esteja intervindo. Pedir ao Tiago que dê o seu bom dia e depois o pastor Dito dará também o seu bom dia e fará uma oração para iniciarmos o programa. Bom dia a todos os ouvintes, pastor Fernando, pastor Dito, Urias. É um prazer estar aqui novamente nessa sexta-feira no PIBcast. Que Deus possa estar abençoando sua vida nesse programa que falará ao seu coração nessa manhã. Amém. Pastor Dito deu o seu bom dia e logo em seguida o senhor ore, para assim então iniciarmos o nosso programa. Queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, sua família. Prazer mais uma vez poder trazer a palavra do Senhor para abençoar e dirigir a sua história, a sua vida espiritual. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe em mais um programa nessa manhã de sexta-feira. Pai, muito obrigado a Deus por estarmos aqui, obrigado pela rádio, obrigado pelos ouvintes, obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra. Sim, Deus. Que, ó Deus, a tua palavra que é viva, é eficaz, é poderosa, é martelo que despedaça a pedra, ó Deus, possa, ó Deus, entrar nos nossos corações e cumprir aquilo que o Senhor, ó Deus, deseja fazer na vida de cada um de nós. Nós oramos, crendo que assim será, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Queridos ouvintes, vou ler agora o versículo 1 e 2 do Salmo de número 127 e logo depois nós vamos começar a conversar sobre a necessidade que há, nos dias em que estamos vivendo, de fazermos esforços maiores. Eu, enquanto a música era tocada, eu comentava aqui com o pastor Dito e com o seminarista Tiago da facilidade com que às vezes nós temos de desistir da família, desistir de algumas coisas dentro do ambiente familiar, às vezes até sob o pretexto de querer ser feliz, de se realizar, de alcançar determinados objetivos, a família acaba sendo sacrificada, né? E olha o que diz a palavra de Deus no Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Esse texto nos chama muita atenção para o fato de que Deus tem um papel determinante, pastor Dito. E me faz também pensar que na família não é diferente. É um texto que faz alusão à família e a outras situações da vida de um modo geral, mas a gente pode aplicá-lo de maneira muito precisa à vida em família, falando inclusive sobre a inutilidade do esforço, coisa que falamos um pouco semana passada. Muitas pessoas trabalham muito, fazem muitas coisas, dão presentes e têm uma série de ações, mas esquecem da centralidade de Cristo na vida da família, né? E a palavra de Deus diz que esse esforço acaba sendo inútil. Então, se de um lado o esforço é inútil pela ausência de Deus, eu diria que a presença de Deus sem o esforço também é inútil. Seria isso, pastor? Exatamente. É fé e obras, né? Fé e obras. Teoria e ação. Perfeito. Então, eu tenho meditado muito, pastor Fernando, Tiago, Maurias, num conceito de ateísmo prático. Né? Ateísmo prático. A gente conhece o ateísmo intelectual, né?
As pessoas que declaradamente decidem não acreditar na existência de Deus e dizem isso, afirmam isso e argumentam em cima disso. Só que lendo o Salmo 53:1, que até vai ser texto que eu vou usar nas devocionais hoje, diz lá assim: diz o tolo em seu coração, não a Deus. Aí olha que o Espírito Santo ministrou a seguinte coisa ao meu coração: o tolo não diz com a boca, ele diz lá no coração. É uma espécie de convicção interna, é um né? ateísmo prático. Eu declaro, não, eu e a minha casa servimos ao Senhor, serviremos ao Senhor, mas na prática Deus está fora. Então eu chamaria isso de ateísmo prático. Eu declaro com a boca, não, Deus está na minha casa, eu faço parte de uma igreja tal, de uma denominação tal, mas no contexto real da vida em família, a gente vê esse esforço aí sem Deus, né? É projeto, é construção, é sonho, mas não há um esforço para inserir Deus nisso. E eu acredito que quando Deus é convocado, é convidado, é porque alguma coisa está dando errado na agenda humana. É para resolver uma urgência. Deus, me ajuda aqui, resolve aqui. Aí parece que Deus resolveu, parece que deu certo. Deus, pode voltar lá para o seu lugar, deixa eu continuar tocando minha vida. Parece que esse aí seria o seu argumento para o ateísmo prático. Exatamente. Então, assim, me espanta, né? Como que a gente, né? E todos nós estamos inseridos nisso, nós não somos melhor do que ninguém, por estar comentando aqui, a gente está inserido. É um risco que todos nós corremos de eventualmente trazer para a nossa vida uma praticidade, uma vida, uma dinâmica religiosa vazia, né? Exatamente. Nós, por exemplo, que lidamos com liderança eclesiástica, né? A gente corre esse risco, né? De fazer a obra, né? E esquecer do Deus da obra. Falar em nome dele, trabalhar em nome dele, ações em nome dele, e esquecer daquele que mandou a gente fazer, que o principal é a comunhão com ele, estar com ele e desfrutá-lo é o fim último, né, da nossa criação. Nós vamos para glorificar o nome do Senhor. Então, isso acontece no contexto familiar também. Eu acredito que o primeiro esforço, né, aproveitando aí o gancho que você deixou, é trazer Deus para dentro da casa, e isso exige esforço mesmo, não é tarefa simples não nesse contexto tão doido que a gente está vivendo, nessa correria que a gente está vivendo, tanta informação. Parar com a família para ler a Bíblia, para estudar a palavra, para ter um momento devocional, aquele tão sonhado culto doméstico, né, que já ficou para trás há muito tempo. É raridade hoje uma família que tem essa prática, é um esforço tremendo. Então não é simples não, e aqueles que se esforçarem, né, vão ser abençoados. O texto diz aqui, eu queria pedir ao Tiago para me ajudar. O texto diz aqui: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Tiago, parece que há uma argumentação aqui do salmista conclusiva, dizendo, olha, houve esforço, foi feito um esforço, coisas foram conseguidas com muito esforço, coisas foram acumuladas com muito esforço, mas foi inútil. Por quê? Inútil, como o pastor Dito bem disse, né, agora, né, eu gostei demais desse termo, tá, ateísmo prático, eu achei fenomenal. Eu lembrei de Ofni e Finéias, né, que falavam que eram, mas na verdade deixavam Deus de fora e só usavam ele como um amuleto em ocasiões especiais, né, e nós fazemos exatamente assim, quanto diz respeito ao esforço, né, nós esforçamos muito pelos nossos lares, às vezes, de forma prática, mas a prática com Deus no nosso lar nós deixamos de fora, né? E aí realmente tudo que nós fazemos, talvez a curto prazo parece que houve êxito, né? O objetivo foi cumprido, mas ao longo prazo nós começamos a ver igual um castelo de baralho ali de cartas, né? Ele vai ruindo ali no simples toque, porque a base que dá sustento para todo esse esforço
que a gente tá falando aqui no off agora, um pouco, né, antes de começar, que esforço já pressupõe, além daquilo que você já tem como limiar de capacidade ali, você vai além, você se dá a mais. Mas quando esse se dar a mais, fazer a mais, não tem como base, o início de tudo ali foi Deus na jogada, no contexto, fatalmente, a médio e longo prazo, aquilo vai se desmoronar, que não vai ter sustentação, né? Quanto você construiu, talvez seja a medida da força que ele vai cair, né? Porque você não tem uma base sólida, que é o Senhor no centro do lar, para poder dar sustentação a esse esforço, né? Quando o salmista vai dizer aqui, Salomão vai dizer aqui, né, que é inútil levantar de madrugada e dormir tarde, comer, né, do pão que a gente, né, arduamente trabalhou. Ele tá dizendo exatamente isso, né? E Salomão provou muito isso na prática, né? Ele se esforçou muito além da sua capacidade, devido a toda a sua sabedoria, sua capacidade de gerir um reino, mas no final das contas, ele deixou o essencial de fora, que era o Senhor. E a vida prática dele mostra isso. Na verdade, ele começou com Deus como referência nas decisões que tinha que tomar. Ele realmente invocava Deus, conversava com Deus, e Deus dava a ele muita sabedoria, tanto que se tornou alguém que era uma referência desse tema, porém, gradativamente ele foi tirando Deus da jogada, tirando Deus da presença, da centralidade da vida, né? Sim, e aí tem uma outra questão, né? Que hoje, não só hoje que a gente está vendo o texto bíblico dizer isso, que não é tão atual, né? Mas vamos trazer para o nosso contexto, o que se valoriza tanto e se fala tanto hoje na atualidade, né? Com respeito ao que a gente está lendo aqui. O texto bíblico é maravilhoso, que ele é atual demais, né? Esforço e autossuficiência. O excesso de esforços, aquele foco que a gente tem em ser produtivo, seja no lar, né, seja em prol do lar, como a gente falou semana passada aqui, eu tô sacrificando minha família em prol da família, né? Então é uma incoerência, né? Essa fala, ela mostra uma grande incoerência. Todo esse esforço que o versículo 2 fala, porém, sem a presença e intervenção divina. Pois né? Então todo esse esforço que nós às vezes colocamos como necessário, e é mesmo, eu concordo, sim, que nós temos que nos esforçar pelos nossos lares, para manter nossos lares, principalmente, né, no Senhor, mas se a gente não tiver essa consciência muito bem delimitada, e o pastor Dito acabou de dizer aqui, que até para quem está no meio direto ali, eclesiástico, ali, lidando com a liderança, com um contexto mais direto, ele também corre esse risco se ele não tomar cuidado. Salomão foi prova disso, né? Perfeito. Nós começamos a ser autossuficientes. É o que Salomão fez. Ele começa a tirar Deus gradativamente da jogada, porque ele começa a ver que o seu esforço é suficiente. Parece que está valendo a pena, exato, parece que está dando certo. Só que, como eu falei, a médio e longo prazo, e aí a história conta diferente. Aí, querido ouvinte, é que nós precisamos prestar bastante atenção. Nossos esforços são muito importantes. Muito importante. Como o Tiago falou ainda há pouco, nós estávamos aqui fora do ar conversando, e eu chamava atenção para o fato de que o nosso esforço em prol da família, ele começa quando a gente passa a fazer algo que vai além do trivial. Dizer que você está se esforçando, se sacrificando, mas fazendo aquilo que é corriqueiro, que é o dia a dia, é um engano. Você está vivendo a vida comum do lar. O esforço começa quando uma decepção acontece, quando um problema acontece, ou, como disse o pastor Dito também, quando você traz Deus para o centro depois de uma vida sem esse hábito, sem essa prática, né? Agora, voltando aí, Tiago, e depois eu quero também ouvir o pastor Dito, o texto diz: será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Olha o que diz a última frase do versículo 2. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Me parece que é necessário esforço, mas é necessário descanso, a confiança em Deus. E aí, Tiago, como conjugar isso? E é interessante, aí nós temos que fazer algumas considerações primeiro, né? A primeira delas, né, é de tirar o conceito de descanso relacionado à preguiça. Porque tem muita gente que vai se escorar nessa última parte, sim, do versículo 2, para não fazer nada. E nós estamos falando desde o começo que nós temos a nossa parte querido ouvinte, é determinante a sua parte. Então, você pode ser, sim, o melhor marido. Aliás, desculpa interrompê-lo, claro, Thiago, mas eu me lembrei agora do tema
para o mês da família na nossa igreja. Com fé. Com fé e obediência farei. Está na primeira pessoa do singular. Farei. Eu vou fazer a obra no meu lar. Isso significa dizer, querido ouvinte, que em alguns momentos você chamará a responsabilidade, eu vou chamar a responsabilidade de ser um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor. E assim, cada um no seu papel familiar vai chamar a responsabilidade, correto, Tiago? Exatamente. E aí, se você já tem essa definição já estabelecida que descanso não está relacionado a não fazer nada, a preguiça, já abre já um outro caminho para você começar a entender o que nós estamos falando aqui desde semana passada. Partindo desse princípio, ou desse entendimento, aí Salomão está deixando claro, e eu compreendo isso claramente aqui, que ele está falando da questão da ansiedade. Nós, por exemplo, temos uma dificuldade muito grande com o que foi falado anteriormente, o esforço. Nós, às vezes, lutamos muito e não conseguimos descansar, porque nós achamos que só a nossa prática ali, nosso esforço é necessário. E sem ele, nada vai acontecer. E nós esquecemos, como eu acabei de falar. Às vezes a gente faz esforços achando que é sem a gente que a coisa não acontece. Exato. E aí, na hora que chega o momento, e sempre vai existir esse momento nesse contexto, em que Deus vai falar assim, tá bom, você já cumpriu sua parte. Deixa agora eu cuidar daqui pra frente. Deixa eu fazer a minha. Exatamente. Aí nós, em vez de tirar o pé do acelerador, tirar a mão do volante, fala assim, tá aqui. Então toma direção, eu fiz a minha parte. Nós continuamos ligados como se tivesse, né, eu tenho que ficar aqui como aquele jogador reserva que vai entrar para decidir o jogo aos 48 do segundo tempo, porque o meu atacante não vai dar conta. Né? Deus não vai dar conta. Eu não tenho como descansar, porque Deus não vai dar conta. Ele não sabe como é que foi toda a preparação até aqui. Eu até diria, Tiago, e aí eu quero que você conclua para eu passar para o pastor Dito, eu até diria que a pessoa não pensa assim, Deus não vai dar conta. Às vezes eu acho que algumas pessoas pensam assim, Deus vai dar conta, mas eu tenho que fazer. E aí a pessoa não percebe o seu limite do fazer e o limite do descansar. Sim. Porque uma das demonstrações talvez uma das mais importantes, talvez mais contundentes de fé, é o descanso. Exato. É entender que é hora de, eu fiz o que Deus queria que eu fizesse, agora eu tenho que esperar Deus agir, né? E aí nós ficamos nessa intensidade ligado ali. Perfeito. Né? Mantém a intensidade quando deveria relaxar, né? Sendo que aí a gente esquece de tudo que a gente já ouviu, experimentou com o Senhor, né? O Salmo 23 vai dizer, né? Perfeito. Vai dizer exatamente, né? Que ele nos conduz a pastos verdejantes, águas tranquilas. Perfeito. Né? Esse entendimento é para justamente você desligar, você parar daquele esforço que já passou, inclusive, do seu limite ali, e descansar, né? Filipenses 4:8 vai dizer, né? Não andeis ansiosos, coisa alguma. Perfeito. É exatamente esse raciocínio que Salomão chegou aqui, né? A duras penas, provavelmente, né? E tá mostrando pra gente, né? Família é, sim, motivo de esforço, motivo de dedicação com o Senhor, claramente, mas como nós temos o Senhor, também é necessário confiar no Senhor para poder termos o descanso necessário. Ok. E aí, pastor Dito? Completa aí, por favor. Senhor Fernando, eu quero ler aqui o versículo 2 na King James, né, que é uma ouvinte, talvez não saiba, é a versão do Rei Tiago, né, de 1611, que elucida, assim, de uma forma especial o entendimento desse texto. Olha o que diz Salmo 127, versículo 2, na King James atualizada. Os obstinados que retardam seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando eles estão repousando. Isso aqui é fabuloso. Que coisa forte. Os obstinados. Isso aqui é extraordinário. Então, não é o trabalho para o sustento, né? Não é o trabalho para a manutenção. É o trabalho que já ocupou o lugar do Senhor. Perfeito. É o esforço que já tirou Deus da jogada, né? É o esforço que vai ser inútil. Porque tem bênção, segundo essa versão aqui, e isso acha respaldo no restante das escrituras, né? Tem bênçãos que só vêm no descanso. Na confiança de que
isso aqui que eu preciso é só Deus que pode fazer. Na certeza da provisão, né? Tem intervenções que é só Deus que faz. Por mais que a gente busque, por mais que a gente lute, por mais que a gente se esforce, é Deus que vai fazer. Por exemplo, a gente vivencia às vezes um problema de enfermidade, né? Situações assim que o dinheiro não resolve. E aí a gente não tem alternativa a não ser descansar no Senhor, esperar no Senhor. Perfeito. Então a gente sofre na nossa pele, vê pessoas queridas passando por isso. E aí a gente ouve muito isso, você já deve ter ouvido muito isso no gabinete, né? Sim. Pastor, agora só oração. E eu gosto quando as pessoas afirmam isso, que aí eu falo o seguinte, ó, então agora está resolvido, porque o que a oração não se é só fazer? Deus que pode resolver, agora é que está resolvido. Só que quando a pessoa ainda entende isso, às vezes ainda entende de forma limitada, porque a oração não pode ser nem a primeira opção, nem a última, tem que ser a única que a gente tem. Perfeito. Então deixa para orar quando o negócio tá bagunçado, né? Então tem bênçãos mesmo, como você falou, que acontece quando a gente está repousando. Isso aqui não é o repouso da preguiça, né, Tiago? Aliás, um conselho aí, você que quer casar, observa se o rapaz trabalha, se o rapaz gosta de pegar no pesado, né? E se ele não gosta de trabalhar, não dá para sustentar a casa não, né? Mas está falando da confiança no Senhor. Quando a gente espera, Deus resolve, Deus atende. Nós vamos ouvir uma música, mas quando voltar, eu quero pedir ao pastor Dito e ao Tiago. Eu vou aqui usar duas expressões, aquela do esforço para a família. Como é que é? Eu trabalho pela família, mas como é que é? Eu sacrifico a família em prol da família e idolatram o trabalho, que é o que está aqui no versículo 2, na sua metade. Queridos ouvintes, estamos de volta. Eu quero ler aqui mais uma vez, inclusive, o nosso irmão Marcinho Carvalho, que está lá no Córrego do Cobrador, nos mandou exatamente esse texto. Marcinho, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua fala aqui. Nós vamos usá-la também. Deus te abençoe aí no seu trabalho. Mas, queridos ouvintes, prestem atenção. O texto que o pastor Dito trouxe aqui na versão King James 1611 é uma das versões mais clássicas e talvez uma das principais traduções da Bíblia. Diz assim, versículo 2 do Salmo 127, os obstinados que retardam seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. O Tiago usou na semana passada a expressão sacrificar a família, trabalhando em prol da família, ou se dedicando, portanto se dedicar à família no trabalho para trazer e dar à família o melhor. Algumas pessoas acabam sacrificando a família. Achei fabulosa essa colocação que o Tiago fez. E Tiago, eu queria que você nos ajudasse fazendo uma associação da expressão que vou ler agora. Idolatram o trabalho. Será que esse sacrifício em prol da família, justificado por muito trabalho, né? Muitos justificam e argumentam, não, eu trabalho muito porque eu estou cuidando da minha família. Só que a pessoa esquece que esse trabalhar muito está levando ele a sacrificar o que seria o principal, que é o convívio, a dinâmica, o relacionamento familiar. Será que isso não é uma idolatria, como diz o texto, Tiago? Com certeza é, porque, primeiramente, ela tira totalmente a nossa percepção do que é aquilo que estamos falando, né? Falamos e não fazemos. Volta aqui no ateísmo prático, né? Mas eu vou segurar, não vou entrar nesse mérito, não. Porque o ateísmo prático, o pastor Dito vai fazer um gancho com essa nossa fala agora. Mas, quando eu disse semana passada, né, que às vezes sacrificamos a família em prol da família, né? Por mais incoerente que pareça ser, e é mesmo, né? Mas acontece muito, e essa versão, né, King James, quando ela traz essa questão da idolatria do trabalho, ela é muito forte, eu fiquei impressionado com essa versão, eu nunca tinha ouvido essa versão. Rapaz, mas eu também fiquei, me chamou muito a atenção. Mas eu queria levar você, ouvinte, a pensar três perguntas que são interligadas, né? E elas vão trazer talvez uma clareza aqui para o que eu quero dizer, né? O que estamos construindo, né? Para quem estamos construindo e com quem estamos construindo. Uau!
né? Se você pega esses 3 raciocínios, o que eu estou construindo? Um império, um castelo, uma segurança, né? Tô falando do esforço aqui, do trabalho, né? Para quem estou construindo? Quem vai morar comigo nesse castelo? Não adianta construir um castelo, um palácio para não ter ninguém junto comigo lá dentro. Um palácio para mim não faz sentido, não tem propósito, né? Eu vou me isolar do universo, minha família vai ficar do lado de fora, quer dizer, quando eu terminar de construir, não tem nem família mais para morar comigo. Em alguns casos a família acaba não participando da construção e não desfrutando exatamente. da construção. Não, isso, meu querido ouvinte, isso assim, é como eu diria o ditado, né? É raro, mas acontece com frequência. Hoje em dia nós vemos isso assim de uma forma extraordinária, dentro e fora da igreja. Nós vemos isso acontecendo perfeitamente à nossa frente, né? E o final da minha pergunta é, com quem estamos construindo, né? O Senhor, aí ela deveria ser a primeira, mas eu coloquei por último justamente para trazer essa colocação que eu quero fazer agora, né? O Senhor que tá validando, está comigo dentro desse processo, porque se ele não está dentro desse processo, como eu já falei desde o começo, eu tirei da jogada, eu começo a construir um império, né, totalmente com a visão deturpada. E eu lembro lá de Mateus 7, 24 em diante, né, quando o Senhor vai falar ali dos fundamentos, sim, sabe? A casa sobre a rocha e sobre a areia, né? Quem vai estar morando nesse castelo comigo? Né, um castelo de areia? Se eu trazer minha família, mesmo que eu tenha com quem morar, né, pensa bem, se eu trago um castelo que ele é muito lindo, muito perfeito, mas ele não tem sustentação, vai ruir, não vai fazer sentido, vou matar todo mundo dentro da minha casa. Perfeito. Então, assim, é muito sério isso, querido ouvinte. Nós temos que sempre ponderar a todo momento esse esforço, essa idolatria do trabalho. Ela tem nos roubado, e olha, querido ouvinte, não é só o trabalho secular, tá? O ativismo dentro da igreja, também ele pode facilmente nos roubar das nossas famílias. Então, esse ativismo dentro da igreja, Tiago, eu quero ouvir agora o pastor Dito. Por quê? Porque o pastor Dito falou usou uma expressão muito interessante, que é o ateísmo prático, né? Eu confesso ao senhor, pastor, que eu estou pensando sobre isso, porque esse ateísmo prático, ele acho que vai além das argumentações iniciais que o senhor fez. Ela é uma argumentação muito forte, muito coerente, muito contundente, mas vai além. E eu diria que o Tiago começou a mexer naquilo que eu já estava pensando, que é esse ativismo dentro da igreja. Então, é comum vermos pessoas muito ativas na vida da igreja, espiritualmente falando, mas inativas na vida em família, né? E aí agora eu quero pedir licença aos queridos ouvintes para chamar a atenção para nós pastores e líderes. Se nós não tomarmos cuidado, nós corremos o risco de cuidar muito bem da igreja e salvar casamentos e perder o próprio casamento. Ajudar famílias a salvar seus filhos das drogas e perder o filho para a droga. Às vezes, cuidar da saúde de um membro e ajudá-lo num momento nevrálgico, difícil, e de repente ter ali a esposa do lado, na mesma cama, sofrendo de uma crise, de uma angústia no coração e na alma, uma enfermidade física, ou um parente, né? Onde eu quero chegar com a minha argumentação? O senhor usou um texto que eu chamo de muito forte, o Salmo 127, nessa versão King James, quando diz sobre a idolatria, ou aqueles que idolatram o trabalho, eu estou pensando aqui quantas pessoas argumentam, não posso ir à igreja domingo de manhã porque eu estou trabalhando. Estou na escala, tem que cuidar da roça, de tanta... Não estou dizendo que está errado trabalhar não, pastor. Eu só estou me perguntando se isso não tem sido uma espécie de, entre aspas, usando a sua expressão, como é que o senhor falou? Eu chamaria de frieza espiritual. Eu não vou nem chamar de ateísmo. Eu vou chamar de frieza, porque em alguns casos a pessoa não é um ateu, mas é um esfriamento que está levando para muito perto do ateísmo. Quando você falou, respondendo primeiro a questão do ativismo religioso, o ativismo religioso, a idolatria ao trabalho e, ao mesmo tempo, o ateísmo, como o senhor falou. Eu me lembrei aqui prato cheio, pastor. Eu me lembrei aqui de Moisés, né?
Moisés, ele estava indo em direção à missão que Deus tinha dado. Já estava cumprindo, né? Sobre isso já está. Retiro de casais. Perfeito, ele, né? Já estava cumprindo a missão, e lá em né? Êxodo 4, Deus queria matar Moisés. É. Porque ele não tinha circuncidado o menino, o próprio filho. Tinha deixado a família fora. Possivelmente já tivesse dado muitas orientações sobre circuncisão para muita gente. Se não fosse a mulher sábia, Zípora, né? Pegou e fez o que Moisés tinha que ter feito. E aí Deus deixou e ele seguiu a vida. Em Êxodo 18, ele está lá debaixo de uma árvore, né, aconselhando o povo como juiz, como conselheiro e tal, e Jétro chega e traz a esposa e os filhos que estavam com o sogro e fala: Moisés, está aqui sua família, está cuidando um monte de gente aí do início da manhã até o pôr do sol, até tarde, e ele cansado, o povo cansado de ficar ali naquela rotina terrível, né? Mas Moisés estava entendendo, estou fazendo a obra de Deus. Só que ele tinha esquecido da mulher e os filhos com o sogrão lá. O sogrão, muito sábio, né? Que vai orientar Moisés, ó, diminui essa carga horária aí, muda a sua agenda, mas ó, o principal está aqui, sua esposa e seus filhos, cuida deles. Então, às vezes a gente tem essa tendência, né, de achar que estamos fazendo bem, estamos arrebentando a boca do balão, né, na obra do Senhor. Estou fazendo a coisa certa. Tá desprezada. Paulo fala que quem negligencia o cuidado com os seus, negou a fé e é pior do que um incrédulo, né? Mas tem uma questão muito interessante nesse versículo aí, pastor, na King James, que fala assim: essas pessoas que idolatram o trabalho não alcançarão os bens que o Eterno concede àqueles que o amam. Então tem coisas que só Deus que dá. Por exemplo, a pessoa tem que querer mesmo, né? Uma boa casa. Eu acredito que a pessoa tem que querer o melhor. Me permita aqui um rápido parêntese. O Tiago falou de construir o castelo. Quem é que vai morar? Exatamente. Quem é que vai desfrutar disso comigo? É direito seu, querido ouvinte, querido irmão, querer o melhor, né? Trabalhar pelo melhor. Físicos, estruturais. Perfeito. Mas tem gente que tem casa, mas não tem lar. O lar quem dá é o Senhor. Perfeito. A Bíblia é clara, né? Quem dá o lar é o Senhor, é Ele que dá a esposa. Tem gente que tem mulher, tem filhos, mas não tem família. Exatamente. Então a esposa sábia vem do Senhor. Perfeito. Os filhos são herança do Senhor. O versículo seguinte aqui vai falar sobre isso. Então eu posso ter uma estrutura magnífica, mas não ter uma família lá dentro. Então, pastor, lar, deixa eu fazer aqui uma inserção, porque o senhor me provocou aqui uma reflexão. Ter a esposa, ter o marido, ter filhos e não ter uma família não tem a ver com não ter uma casa, não ter uma estrutura. Exatamente. É importante, querido ouvinte, você compreender que às vezes o seu esforço e a sua dedicação ao seu trabalho pode colocar a perder aquilo que Deus te deu. Deus te deu a esposa sábia, Deus te deu um bom marido, Deus te deu bons filhos, Deus deu a você bons pais, porém, a sua, entre aspas, idolatria ao trabalho, que se torna um ateísmo prático, usando as expressões aqui que estamos conversando sobre elas, faz com que você deixe de olhar e valorizar essas coisas. Exatamente. Correto, pastor? E até perder, né? Isso, e aí põe a perder. Isso. Perfeito. Aí, por exemplo, a pessoa estruturou a vida toda, esse esforço louco aí, né? O texto diz, obstinado, retarda o sono, acorda antes do amanhecer, e vira uma idolatria. Perfeito, idolatra o trabalho, né? Imagina o cenário aqui, uma mesa perfeita, mesa posta, comida da melhor qualidade, bebida da melhor qualidade, mas não tem paz para comer aquilo. Ou não tem alegria, ou não tem alegria, porque essas coisas vêm de quem? Exato, vem do Senhor. E às vezes a mesa está ótima, a casa, a comida da melhor qualidade, mas está todo mundo ao redor da mesa, mas como se estivessem num campo de batalha. Exatamente. Né? Esses dias eu estava numa determinado lugar com a minha esposa, e a gente observou a mesa do lado, uma família composta aí de umas 5 ou 6 pessoas, todos com o celular, assim, de frente pro rosto. Eles foram atendidos sem olhar na cara do garçom, eles escolheram o pedido sem olhar um na cara do outro,
eles comeram sem olhar, sem se falar. Misericórdia. Eles pagaram dessa forma e foram embora. Então, não desfrutaram. Será que eles sabem o nome um do outro ali naquela casa? Não desfrutaram. Misericórdia. Na pandemia a gente brincou muito com isso, né? Apesar do período trágico, né? Que muitas pessoas foram apresentadas, né, aos seus familiares, porque, poxa, eu moro com essa mulher aqui, eu moro com esse homem aqui, então, eu tenho esse filho aqui. Se me permitam, outro parêntese, algumas pesquisas feitas pós-pandemia sinalizaram grandes conflitos, alguns homicídios até, situações de muita violência dentro de alguns ambientes familiares, exatamente por isso aí que o senhor acabou de falar. O marido não sabia quem era a sua esposa, a esposa não sabia quem era o seu marido. Pelo convívio intenso com uma vida profissional, pelo convívio intenso distantes um do outro, eles acabavam tendo pouco tempo em família. O trabalho em home office, por exemplo, que os obrigou a ficar em casa, trabalhando ali, não pode sair aquela coisa toda, os obrigou a uma situação extremamente tensa, porque eles não se conheceram. Não se conheciam, começaram a descobrir quem era o outro naquele convívio, né? E uma outra questão, pastor, é que o que leva a essa idolatria, né? Pelo trabalho, essa busca pelo prazer desenfreada, pela satisfação. Sim. É olhar para o que a gente não tem, né? Então as pessoas pensam, eu tenho que me matar porque eu tenho que ter aquele carro lá, eu tenho que ter aquela casa lá, aí conseguir uma coisa espetacular e ver o vizinho melhorando um pouquinho, não, tem que ter aquilo lá, agora já não é o que queria ter mais. Perfeito. Aí não percebe o que Deus tem dado e só Ele pode dar. Eu lembro de Salomão, que é o mesmo autor aqui desse salmo, falando que é melhor uma casa comendo pão seco do que um palácio onde tem contenda, com banquete, contenda o tempo todo. Então, não é o que a gente não tem, é o que Deus pode dar. Então, se a família ficar nessa busca aí, né, nessa comparação, olhando para a grama do vizinho, que foi tema da nossa discussão ali terça-feira com os pastores, né, a gente vai ficar doido e nunca vai experimentar essa plena satisfação que só Deus pode dar. Tiago, voltando aí, o pastor Dito fez algumas colocações que passam muito perto daquilo que você falou também, principalmente quando ele leu a parte final, ou citou a parte final, usando a King James, do versículo 2. Bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Me faz entender, me faz lembrar de novo da ideia do descanso, mas não vão desfrutar. Quer dizer, o cara trabalhou muito, construiu o castelo, mas não vai desfrutar. E aí, Tiago? Tem uma frase, eu não sei se é dita por um autor famoso, mas eu conheço essa frase, né? Ele era tão miserável que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Essa frase aí já foi muito usada na nossa igreja, né? Exato. Então, a pessoa é tão rica, mas tão rica que a única coisa que ela tem é dinheiro. Aliás, ela é tão pobre, mas tão pobre que a única coisa que ela tem é dinheiro. Quando você pode ler de novo, só que eu não tenho essa versão, só o comecinho, só pra ter uma palavrinha muito interessante no comecinho dessa frase que você leu. Os obstinados que retardam o seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho. Não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. E aí que tá, a última parte, não alcançarão os bens que o Eterno coloca disponível para nós. Deus dá, ele está ali, generosidade para quem está descansando nele. Sim, já fez a sua parte. Eu fico pensando exatamente, por isso que eu pedi para você ler, porque eu fiquei pensando da situação, né? Deus concedendo, proporcionando, porque Deus é bom, Ele é fiel, Ele faz, Ele supre, Ele colocando um banquete na nossa frente, a hora do descanso, as suas férias. E você simplesmente, não é porque Deus não colocou, Ele está proporcionando. E você simplesmente decide pegar um outro caminho, ir para um outro lado, fazer o caminho oposto àquele banquete, sabe? Porque eu tô olhando para aquilo
que eu estava trabalhando e fazendo e conquistando e sentindo prazer ali. O pastor Dito falou algo que eu fiquei pensando aqui na hora que eu estava comentando sobre essa questão, né? Por que nós idolatramos às vezes o trabalho, né? Como idolatramos? Às vezes nós temos dificuldade de voltar para dentro de casa, porque dentro de casa nós queremos estar no trabalho. Então nós já saímos de... Exato, o pastor Dito falou que fuga, né, no off aqui. Nós pensamos que a nossa família, o nosso prazer tá lá fora, porque dentro de casa a gente tá encontrando um ambiente que a gente encontraria lá no trabalho. A gente já tá pegando outro caminho. Sim, mas não deixa de ser, né? Sim. Vamos pegar isso aí semana que vem, mas é bom você ter levantado, porque, querido ouvinte, a sua casa, a sua família tem que ser o seu lugar de restauração. E aí a gente pode aqui, e eu até vou anotar isso aí, fazer do lar um ambiente de descanso. Sim, e descansar, né, no Senhor, com a família, não é descansar sozinho, né, é você se esforçar, igual o texto fala, às vezes você está se esforçando, você é o provedor da casa, você é o homem da casa, você está se doando ali, você está se dando, fazendo, né, segundo o Senhor tem mandado mesmo, mas chega uma hora que Deus vai falar com você, né, desfrute com a sua família, eu estou te dando um tempo com os seus, para vocês desfrutarem juntos, vocês terem um prazer mútuo, né, é uma satisfação mútua, você está fazendo de forma individual, se sacrificando pela casa, mas eu tô te vendo e eu estou te recompensando para você desfrutar com a casa, com todos. Então, aí, a gente caminhando já para o final, a gente precisa pensar o seguinte, tem um limite. Tudo tem um limite. Assim como descansar demais está errado, não descansar é pecado. Exatamente. Assim como trabalhar demais é pecado, não trabalhar é pecado. É o que o texto está, de certa forma, nos insinuando. Então, querido ouvinte, é muito importante que você compreenda que o seu trabalho é determinante. E eu quero agora falar rapidamente de 2 tipos de trabalho. O trabalho secular, que você sai de casa e vai buscar a manutenção da sua família, seu emprego, de onde você tira o seu sustento. Mas também estamos falando agora de maneira mais direta do seu trabalho, do seu esforço como pai, como esposa, como mãe, como chefe de casa, como dona de casa, como marido, como filho. Todos nós temos um trabalho a fazer dentro do ambiente familiar. Temos uma parcela que eu chamaria de responsabilidade para a saúde da família. E é disso que a gente precisa falar agora. E aí, Thiago? Conclui aí nesses minutos que nos restam. Eu vou falar aqui na versão resumida, da minha percepção. No trabalho, nós nos esforçamos porque nós temos uma recompensa que nós conseguimos pegar praticamente, né? Provavelmente é o dinheiro, os bens que você acumula. E quando nós chegamos no ambiente familiar, dificilmente às vezes nós temos essa mesma paciência, esse mesmo empenho, porque na maioria das vezes a recompensa ela não é física, ela não é tangível, ela não é palpável. E aí nós colocamos um grau de inferioridade. Parece que não é uma recompensa. Exato, né? E aí vai, poxa vida, não vale a pena. Eu estou me esforçando, porque aí você falou uma palavra muito séria, né? O trabalho dentro de casa. E é mesmo, é um trabalho ali, a gente tem, né, os nossos afazeres, nós temos a nossa demanda dentro de casa. Mas quando a gente fala a palavra trabalho, nós associamos a recompensa, né? Algo que eu vou desfrutar pelo aquilo que eu estou fazendo. Chega lá no dia 31, ou chega no 5º dia útil, eu recebo meu salário. Exatamente. Agora, na família, quando isso acontece? O tempo todo. Porque no dia que eu chego em casa e a minha esposa, né, eu tô cansado, eu chego em casa e ela também tá cansada também de fazer as coisas, mas ela me recebe bem e eu trato ela bem, eu já tô recebendo recompensa. Aí é que tá. Quando os dois estão cansados, mas quando um chega em casa e o outro tá ali já, ainda que cansado da lide do dia a dia da casa, do emprego, mas fazem do ambiente um ambiente de descanso, a presença um do outro renova o outro, renova a cada um do ponto de vista emocional, psíquico. Só que isso é assunto para a semana que vem. Por quê? Porque a gente precisa saber olhar para o lar com o valor que ele tem que ter. Exatamente. E a gente não dá esse valor, né? Thiago, se despede aí, porque o pastor Dito vai falar e vai se despedir também. Querido ouvinte,
eu queria, né, deixar para você que está nos ouvindo aí, vale a pena, né, lutar pela família, se esforçar, isso aí é bíblico mesmo, nós temos que fazer, mas temos que lembrar sempre que nosso esforço, por maior que seja, mais dedicado que seja, melhor que seja, se o Senhor não for a base, não for a estrutura, é um castelo de areia que vai ruir com você e a sua família dentro, ou às vezes só com você dentro. Não Perfeito. Faça isso, viva Perfeito. A plenitude da família em Deus. Amém. Só para apimentar para a semana que vem, pastor. Fala, para complicar a situação, né? Para a semana que vem, para você já ir refletindo. Às vezes a gente suporta muita coisa no local de trabalho, porque no final do mês tem, Tiago, a recompensa. E em casa a gente acha que a esposa tem que aguentar tudo, e qualquer coisa a gente tá saindo e abrindo mão, eu vou largar e tô indo embora, dando pernada, e eu não aguento esse menino, essa menina. Então a gente tem que olhar para casa como o trabalho mais importante, né? Que Deus te abençoe, te dê um restante de semana na presença do Senhor, e até sexta, se Deus assim nos permitir. A todos os queridos ouvintes, muito obrigado pela audiência. Nós vamos neste momento orar. Vou pedir ao pastor Dito que mais uma vez ore ao Senhor. Assim, encerrando o programa, quero agradecer a todos a companhia, e na semana que vem o nosso tema ainda será família. Mês de maio só falaremos sobre família, e aí falaremos na próxima sexta, sobre o descanso em família, talvez usando esse mesmo texto e alguns outros. Quero que você entenda uma coisa: o seu papel é, dentro da sua casa, tornar-se braço de Deus para abençoar a sua família. Amém. Soberano Deus, muito obrigado a Deus pela leitura da tua palavra, pela conversa em torno dela. Esperamos, ó Deus, no Senhor, que tudo que aqui foi ministrado, pensado, conversado, entre nos corações, ó Deus, nos lares dos nossos irmãos que estão ouvindo o programa. Ó Deus, aqueles que ouvirão depois, quando for compartilhado o link, ó Deus, desse podcast. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra entre com transformação e poder, com cura dentro dos relacionamentos familiares. Sabemos que o Senhor ama a família, foi o Senhor que a idealizou, foi o Senhor que a constituiu e deixou as diretrizes, as normas, o padrão para que ela viva e siga, ó Deus. Então, que o Senhor não deixe de estar em momento nenhum no centro, no lugar principal das nossas famílias. Sim, nós declaramos, ó Deus, que por mais que nos esforcemos, que tenhamos que trabalhar, que correr atrás do pão de cada dia, do sustento para nossa família, há coisas que só o Senhor pode fazer. Sim, e obrigado, verdade, Pai, porque o Senhor faz, Pai. O Senhor faz para aqueles que em Ti esperam. Que os nossos irmãos ouvintes, ó Deus, tenham isso bem certo em seus corações. Sim, Deus. E esperar em Ti também é trabalhar. Quem esperar em Ti, confiar na ação do Senhor, se esforçar para que o Senhor, ó Deus, seja o centro da casa, também é uma forma eficaz de trabalhar. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, muito obrigado mais uma vez a todos que nos acompanharam até aqui. O nosso desejo é que o seu fim de semana seja maravilhoso na presença do Senhor, e até a próxima sexta-feira, às 8 horas da manhã, quando estaremos juntos novamente pela fé para mais um PIBcast. Deus a todos abençoe e tenham um ótimo fim de semana. Fiquem na paz do Senhor. Urias, muito obrigado. Tiago, pastor Dito, que Deus nos abençoe.